Olá, pessoal. Conhecemos vários países industrializados, países que têm uma indústria automobilística extremamente moderna, desenvolvida, né? Entretanto, nós precisamos estudar como que os países conseguiram chegar num nível de produção tão avançado que nem a gente vê hoje em dia. E grande parte dessa resposta está, sem sombra de dúvidas, no crescimento do comércio mundial. Na aula de hoje, estudaremos esse crescimento mundial através da escola mercantilista, que nada mais é que um período de transição entre o feudalismo agrário e o capital industrial. Para ser mais exato, o mercantilismo, o sistema mercantilista, ele ocorreu aproximadamente entre o período de 1500 a 1776, que é o início da grande Revolução Industrial. O mercantilismo em algumas regiões, principalmente na Europa Ocidental, pode ser interpretado como uma prática econômica de transição de um feudalismo avançado nas atividades comerciais, mas com uma base forte na agricultura, para um sistema capitalista voltado para o crescimento da indústria e do livre funcionamento dos mercados. Então, dentro de um esquema lógico do sistema mercantil, temos que o mercantilismo foi um sistema econômico de transição entre a agricultura feudal e o capital industrial, ou seja, o capitalismo. Então, a base da agricultura, fazendo uma relação dessa transição, era que a Inglaterra produzia algodão, ou seja, matéria-prima para a sua indústria têxtil, ou seja, indústria manufatureira. Já o caso de Portugal, buscava expandir as rotas comerciais. E, no objetivo de ampliar, a atividade comercial com as Índias, ele buscou um caminho alternativo contornando todo o continente africano até chegar às Índias. Agora, cabe uma observação entre esses dois exemplos que a gente acabou de mencionar para vocês, que tem a ver com a transformação do capital comercial mercantil em capital industrial. Por exemplo, Portugal não foi um país que conseguiu transformar a sua atividade comercial da época em processo industrial no final do século XVIII, por volta de 1770. Já o caso da Inglaterra é um caso de sucesso. Tinha um excelente comércio no mercantilismo, buscava atividade comercial abastecer a sua indústria manufatureira e, de uma maneira única e sem precedentes dentro da história econômica, conseguiu transformar o seu capital comercial em capital industrial. Como a gente comentou no início da aula, bem na nossa introdução. Ou seja, as indústrias que a gente vê hoje, no fundo, por exemplo, voltando para o caso da indústria automobilística, representam um crescimento e uma transformação do capital comercial em processo de desenvolvimento capitalista. Cabe destacar também para vocês que países industrializados não se beneficiaram tanto do sistema mercantil, mas buscaram uma atividade comercial, logicamente. Dois exemplos interessantes da gente estar apresentando para vocês nessa aula seria o caso dos Estados Unidos e o Japão, ou seja, duas potências industriais como referência. O primeiro deles, os Estados Unidos, como uma potência industrial. Na época do mercantilismo, eles eram divididos em duas colônias mercantis. No norte, uma colônia de povoamento dos ingleses e a do sul, também dos ingleses, uma colônia de exploração, na qual produzia algodão para abastecer a indústria e o comércio inglês. Então, os Estados Unidos, hoje que se beneficiaram também
do capital industrial, do capitalismo, eles sofreram um processo dentro do mercantil, da transformação, né, do sistema comercial para o industrial, sofreram um processo de guerra civil, a Guerra da Secessão, que ocorreu, né, na segunda metade do século XIX. E no caso japonês, ou seja, nesse século XIX também, né, a industrialização deles não foi caracterizada por um sistema de crescimento da atividade comercial mercantil. Pelo contrário, a industrialização deles também, no final do século XIX, na Revolução Meiji, foi caracterizada por um grande choque cultural, econômico e até mesmo político, né, naquele país asiático. E o choque cultural que ocorreu com a implementação de um capitalismo no Japão, sem esse período de transição feudal, ou seja, sem a prática consolidada da atividade comercial, está muito bem expresso no filme O Último Samurai, que vocês vão ver a seguir. The first rank will kneel, rifles at the ready. The second rank. July 22nd, 1876. For 6 months' work, I am to receive 3 years of captain's pay, teaching Orientals to soldier. They are an army of conscripts. Most of them are peasants who have never even seen a gun. Fire! They are led by General Hasegawa, a man of small stature who nonetheless commands enormous respect. What can the general tell me about this man, this samurai, Katsumoto? 勝本についてもっと知りたい。彼はかつて陛下の師であり。 He seems to have great knowledge of Katsumoto and his rebellion.